Pessoal, bom dia. Quero convidar você para orar junto comigo, para nós iniciarmos nossa programação agora cedo. Vamos orar
e depois eu quero convidar aquelas pessoas que estão aí longe, afastadas, a se aproximarem da gente, aqui para ficar mais próximo, ficar mais pessoal, que nós vamos tratar aqui, tá bom? Vamos orar? Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela noite que tivemos, louvado seja o teu nome, pelo que teremos hoje, pela palestra que nós teremos agora, pelas oficinas à tarde, pelo culto que teremos à noite. Louvado seja o Senhor pelos momentos que temos de aprendizado e porque a palavra do Senhor nos instrui de maneira tão maravilhosa sobre temas diversos na nossa vida. Ajuda-nos a ser mais coerentes, bíblicos e amar mais o Senhor e amar mais os nossos irmãos, de maneira que nós nos engajemos, inclusive politicamente. Instrua-nos, nos prepare para todo o conhecimento que teremos, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão um pouco mais afastados, venham aqui ficar perto da gente. Isso facilita um pouco a dinâmica da programação, facilita a comunicação do preletor com vocês. E depois, enquanto vocês vêm, o pessoal vai se preparando aqui para nos conduzir em louvor. Quero convidar você a ficar de pé e juntos nós louvarmos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome
Podem se assentar, por favor. Quero convidar o presbítero Antônio Cabreira. Ele está conosco desde ontem, compartilhando um pouco do conhecimento que ele tem do assunto cristianismo e política. Ontem ele falou especificamente de política e hoje ele vai complementar a mensagem que ele começou a dar ontem. Então, ontem eu fiz uma apresentação do presbítero Antônio Cabreira. Eu disse que ele não se envergonha do Evangelho. E é uma das marcas daquilo que mais me impacta na vida dele, é esse, que ele não se envergonha. Hoje eu quero complementar, né? Também que por tudo que eu tenho visto e já ouvido, é que ele também não envergonha o Evangelho. Porque tem gente que não se envergonha do Evangelho e tem gente que não envergonha o Evangelho. E pelo seu testemunho, pela sua coragem de poder testemunhar e pela sua vida, ele não envergonha o Evangelho. Seja bem-vindo. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus nessa manhã tão bonita, né? Vocês têm que dar um desconto porque o reverendo Milton, ele é um grande amigo, então eu tenho a certeza que ele exagera, mas muito hospitaleiro, tem nos atendido. Ontem saímos daqui, fomos comer uma pizza. Grato, reverendo, por toda essa atenção e essa hospitalidade. Mas ontem foi um prazer estar aqui com os irmãos, nós comentamos um pouco a respeito da política. E hoje nós vamos dar um passo seguinte, vamos passear. Eu quero aprender com vocês também. Se alguém tiver alguma dúvida, depois, por favor, se manifeste. Você pode ter até uma opinião diferente daquilo que a gente tem comentado aqui, mas eu quis trazer um pouco a respeito, como nós, como evangélicos, em que tipo de exemplo ou de história que eu poderia olhar. É por isso que eu trouxe o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era como se fosse aqui a gente, irmãos, a maioria presbiterianos, né? Claro, havia batistas, congregacionais, mas que de repente lá na Europa eles foram terrivelmente perseguidos, e esses irmãos, eles resolveram, falaram, olha, e havia aquele sentimento muito forte no coração deles, de que eles não poderiam ficar lá. E eles foram ridicularizados, né? Eram 88 pessoas e eles foram marginalizados. Esses caras são fundamentalistas, o que eles têm na cabeça? Mas eles acreditavam, naquele momento que eles estavam lá na Inglaterra, que eles estavam vivendo o Egito deles. Eles tinham o rei Carlos I como um faraó, como um opressor. E eles tinham isso e eles queriam para uma nova terra, eles queriam construir uma nova Jerusalém, eles queriam criar uma nova pátria. E por isso que eles saíram no Mayflower em 1620, quer dizer, 120 anos depois do descobrimento do nosso país, emigraram para os Estados Unidos. E por isso que a gente às vezes lê na história e aprende, eles foram os peregrinos. E da onde surgiu isso? Porque eu quero ler aqui com vocês, há um texto muito interessante deles, porque às vezes a gente fala isso e a gente fica assim, mas que radicalismo é esse de ter esse tipo de interpretação? Mas eles realmente acreditavam muito nisso. Eles tinham isso no coração, de que, claro que isso era uma questão política, isso era uma questão de um governo civil, porque eles chegaram nos Estados Unidos, e que governo que nós vamos fazer? Nós vamos imitar, nós vamos trazer aquilo que já se tinha na Europa, nós vamos ter um novo rei, mas olha, Saul, ele tentou ter um novo rei e não deu certo. Então, que governo? E aí eles começaram a estudar a Bíblia, e tinha um texto que dizia o seguinte, na Bíblia, que está lá em Hebreus, e eles diziam o seguinte, deixa eu ver aqui se eu acho, em Hebreus, um minutinho só. Vamos só pegar um textozinho aqui que é muito interessante.
está aqui? Hebreus. É uma coisa interessante, eu não estou conseguindo achar aqui, eu vou tentar lembrar no final. Aqui, é isso aqui, olha. Em Hebreus, no capítulo 11, não era o objetivo, mas eu me lembrei agora, quis fazer esse pequeno comentário. Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz assim, aliás, eu vou começar no versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Quer dizer, eles estavam procurando um novo país, onde é que eles não fossem perseguidos, onde é que eles pudessem cultuar Deus da maneira deles. Aí eles continuam no versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Olha o versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então era dessa maneira, eles tinham assim, olha o versículo 13, todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando, olha só, que eram estrangeiros, e o que? Peregrinos sobre a terra. Então foi daí que surgiu, olha, foram os peregrinos, eles eram peregrinos na construção de uma nova pátria. Então essa era a ideia que a gente quis trazer para vocês. Fizemos essa visão política que quer queira ou quer não, ela tem um reflexo na economia. Aí alguém poderia ter me perguntado, eu queria se você pudesse colocar já o primeiro slide, faz favor. Quero até agradecer o pessoal da mesa aí, toda a paciência, a organização, né, de tudo aquilo. Se a gente pudesse talvez apagar também essas luzes, como a gente fez ontem, ficaria um pouquinho mais nítido. Mas tudo bem, eu falo da política, mas e os pobres? Como fica o necessitado? Como fica o carente? Como fica aquele que é... Qual é o meu papel como cristão? Em primeiro lugar, não se esqueça disso. A função fundamental de um cristão é a proclamação das boas novas. Nunca se perca com o caminho da assistência social apenas e tão somente, senão nós vamos se tornar apenas uma ONG. Mas não é isso. Não estou dizendo de modo algum que os pobres e os necessitados, eles não devam merecer. Aliás, não tem nenhum livro que fala mais da caridade, da solidariedade humana como a Bíblia. Mas, em primeiro lugar, nós temos que colocar isso. E esse é um dos versículos muito difíceis da Bíblia. Há alguns versículos que a gente tem dificuldade. E esse é um dos versículos. E a gente tem que colocar isso no coração, apesar da luta que a gente tem. E isso é muito claro, porque diz o seguinte: porque os pobres sempre os tendes convosco. Então não se esqueçam disso. A gente tem que lutar, a gente tem que levar todo o auxílio possível, mas esse não pode ser o nosso objetivo maior, porque pelo pecado, porque todos somos pecadores, os pobres, eles sempre existirão. Mas como cristão, na economia, no meio político, eu devia fazer essa pergunta: por que o Brasil é pobre? Por que nós ainda, num país como esse, nós temos a extrema pobreza por aqui? Aonde eu vivo? Aonde eu e você vivemos? Por que esse país ainda é pobre? Claro que eu vou dar uma ênfase um pouco para o meu lado, onde eu conheço mais, eu sou um agricultor, eu trabalho com agricultura, mas o que é o Brasil hoje? Só para que você possa ter uma ideia. O Brasil tem hoje a maior reserva de água doce do mundo, tem a maior fronteira agrícola do mundo, é a maior reserva de matas nativas. Não importa o governo, não importa Brasília, nunca se esqueça disso. Esse país vai ser o 5º maior do mundo em superfície, ele é o 6º maior em termos de população, 8ª, 7ª, 9ª economia, nós nunca vamos passar da 10ª maior economia do mundo, né? Somos o 2º maior mercado. Aí tem uma série de coisas que eu não vou colocar aqui, líder de reciclagem em embalagens em alumínio, embalagens vazias da agricultura, uma das maiores nações multiculturais, e quer queira ou quer não, nós somos hoje no mínimo metade da economia da América do Sul. Então você como brasileiro fala: puxa, que país que eu vivo. É isso aí, você juventude, você mocidade, você vive nesse país.
Nós temos que ter o maior orgulho e dar graças a Deus porque nós temos um país como isso. E não só isso, o Brasil é também, não tenha dúvida disso, o maior exportador de vários minérios, o maior exportador de carne bovina, carne de frango, suco de laranja, será o maior exportador de alimentos do mundo, isso é imbatível. Nenhum país hoje consegue produzir uma proteína animal e uma proteína vegetal como o Brasil produz, então isso é inexorável, né? Açúcar, laranja, café, bananas, minérios e outras coisas mais. Então eu quis colocar isso para você, porque eu vou lhe dizer uma coisa: não tem versículo que mais se encaixa no país aonde você vive do que Deuteronômio, o livro usado lá pelos americanos quando buscavam uma nova pátria. Lembra que eu comentei com vocês os 55 homens que assinaram aquela declaração da independência? O livro de bolso deles era o livro de Deuteronômio, a relação de uma nação escolhida, de um povo escolhido com o seu Deus. Então diz o que? O seguinte: porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Eu, quando leio esse versículo, para mim esse versículo descreve o nosso país, descreve o Brasil. Aliás, é uma coisa interessante, se você, principalmente para a juventude, dia 21 de abril, o que nós comemoramos? O dia de Tiradentes. E poucas pessoas sabem disso. Aquela ideia daqueles irmãos presbiterianos lá, quando fizeram a Constituição Americana, sabe qual que era o livro de bolso de Tiradentes? A Constituição Americana. Então o que ele quis trazer aqui? Aquelas ideias de lá, ele tentou trazer para o Brasil. Foi um dos poucos. Bonifácio aqui também, né? José Bonifácio de Andrade Silva também era um grande admirador das ideias, ao contrário dos admiradores da Revolução Francesa. Tiradentes foi 2, 3 anos antes da Revolução Francesa. Esse princípio de ideias que, infelizmente, elas não campearam e não acabaram avançando aqui no Brasil. E quem construiu esse país? Deus criou esse país, como criou o mundo, criou tudo que está ao nosso redor, mas alguém construiu esse país. E às vezes a gente tem uma imagem, o governo é que construiu. Não, negativo, não foi o governo que construiu esse país. Primeira coisa que você tem que entender é que se nós tivéssemos dependido apenas do governo em termos econômicos, esse aqui seria o tamanho do Brasil. Esse é o Tratado de Tordesilhas, onde o Brasil foi dividido entre as duas potências da época, Espanha e Portugal, e eles fizeram um tratado e ficou ali. A nossa divisa seria isso daqui. O que aconteceu? Eu sei que às vezes na escola a gente aprende uma série de críticas dos bandeirantes, mas foram as bandeiras que definiram as fronteiras atuais do Brasil. Então foi a iniciativa privada, foi aí a criatividade do brasileiro que ele acabou se expandindo e definiu essas novas fronteiras do Brasil. Então o Brasil é um típico país que foi construído pelo seu próprio cidadão e não um governo que definiu realmente as suas fronteiras. Então, esse aqui eu pus em homenagem ao reverendo Milton, porque ele sempre me fala de fazenda, ele fala de pecuária. Não sei se você sabe que hoje o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Nós somos o maior produtor e o maior exportador de carne bovina, de carne de frango. E é uma coisa interessante isso. Como a gente não conhece a nossa história, eu tenho certeza que aqui, esses irmãos e irmãs, ninguém conhece essa pessoa aqui. Esse é um típico brasileiro. O nome dele se chama José da Silva, apelidado Dico. Até 1960, o governo brasileiro, Brasília, proibia a importação de animais da Ásia, e principalmente bovinos da Índia. Por quê? Porque aqui se achava que só podia se criar gado europeu. O problema é que nós somos um país tropical e a Europa é uma zona temperada. Então o gado europeu aqui, de uma maneira geral, ele não vai bem, ele é um gado mirrado, ele é um gado que não avança, peludo, que não tem alta produtividade, porque não é o clima dele. E quem que se dá bem aqui? Animais de clima tropical, que são os animais da Ásia. Então, mesmo o governo proibindo, então a gente tinha aqui aquele gado que a gente chamava de gado pé duro, que era um gado de baixíssima produtividade. Um grupo de criadores do Brasil manda esse senhor para... Mal ele falava português, muito mal inclusive, e mandam ele lá para a Índia e fala: Dico, você vai lá para a Índia, você vai ver alguns animais lá, compra alguns animais e traz esses animais aqui para o Brasil. Ele vai, fica 3 anos na Índia. Se não falava português, você imagina lá na Índia, mas ele se virou, né? Consegue comprar alguns animais, ele compra 42 touros e 18 vacas, põe lá no navio depois de 3 anos, vem para cá,
Esses animais que ele comprou lá eram animais de uma raça chamada raça Ongole. Eu sei que aqui tem muito, mas só para vocês terem uma ideia como é irônica a história do Brasil. Traz esses animais. Quando ele chega aqui em Santos, o que aconteceu? O governo falou: negativo, está proibida a importação de animais e você não pode descer os animais aqui. Ele vira o navio aqui um pouco para a direção de Cananéia, chega próximo à praia, joga os animais ali em alto mar. Esses animais saem nadando, chegam na margem, aí tinha alguém lá esperando, então entraram de contrabando no Brasil, aí carregaram nos caminhões. Isso foi lá para o interior, próximo à minha cidade, foi para a região de Araçatuba. Para resumir, hoje 85% do rebanho nacional é dessa raça Ongole, que não entrou pelo governo, entrou por brasileiros que falaram: esse governo está errado, não é assim que nós vamos construir um rebanho nacional. Aliás, o Dico é engraçado, ele esqueceu o nome da raça, que chamava Ongole, e chegou aqui, o pessoal perguntou: Dico, que raça que é essa? Que nome que nós vamos colocar nesse gado? Ele falou: eu não me lembro bem, mas veio lá do porto de Nelore, que é o nome de um porto na Índia. Aí essa raça ficou sendo conhecida aqui no Brasil como Nelore. Qualquer revista, qualquer exposição agropecuária que você fizer, a raça Nelore, que não existe na Índia, na realidade é o nome de um porto na Índia. Então é esse tipo de gente que trabalha com as suas mãos e que acaba realmente levando esse país para frente. Agora, a pergunta ela é errada. A pergunta correta não é porque o Brasil é pobre, porque a pobreza ela é o estado natural da humanidade. A humanidade, infelizmente, ela sempre veio pobre. O que aconteceu? Em um determinado momento da história da humanidade, alguns países se destacaram. Alguns países, de repente, começaram a ficar ricos. E um dos marcos é aquela questão que a gente comentou aqui, a Revolução na América. Junto com isso, 1776, ocorre alguns episódios. Adam Smith, um puritano, poucas pessoas sabem disso, né? A gente só estuda Adam Smith como um economista, mas ele era calvinista e ele escreve um livro chamado A Causa da Riqueza das Nações. Ele começa a colocar alguns pontos a respeito disso. E não só isso, começa também naquele mesmo momento a Revolução Industrial na Inglaterra, também um país cristão. Então é sobre isso que a gente vai comentar um pouco com vocês. Aí teve aquela declaração da independência que a gente comentou ontem, eu vou passar isso aqui mais adiante, né? Essas bênçãos da liberdade. Isso que é a Revolução Industrial. O que é? Porque até então a Europa ela vinha com monarquias, com reis que ditavam as suas vontades. A Revolução Industrial o que foi? Olha, libera a criatividade. Então começou a se ter inventores, e essas pessoas começaram a ser honradas, começaram a ter as suas patentes respeitadas, e aí o mundo deu um salto fenomenal. Então quando você chega na era da Declaração da Independência, da Revolução Industrial, o que acontece? Alguns países eles empinam. Há um gráfico econômico que a gente chama de taco de hóquei, que eles vêm na pobreza e de repente eles se destacam. Eles começam a ficar ricos, eles começam a ficar com abundância, com muito mais recursos, e outros continuam ali naquela linha realmente da pobreza. E não só isso. Alguns documentos na história, eles foram extremamente importantes, e um que ajudou muito foram os 10, o mundo não tenha dúvida, ele pode ser dividido antes e depois dos 10 mandamentos. É um documento fundamental em termos de direitos humanos, em termos de valores. Agora, olha só que coisa interessante, quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, ele poderia ter começado a dizer o seguinte: olha, eu sou Deus que criou o mundo, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus que criou os céus e as estrelas. Mas não é dessa maneira que Deus começa quando Ele entrega os 10 mandamentos. Como Ele começa lá em Êxodo, no capítulo 20, Ele começa dizendo o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te tirei da servidão. Então Deus, quando entrega esse documento fundamental para o seu povo, Ele vem e diz o seguinte: olha, eu sou o Deus da liberdade, eu não sou o Deus da opressão, eu não sou o Deus da escravidão, mas eu sou o Deus que quero te dar essa liberdade para que você possa exercer as suas habilidades. É interessante isso. Deus aqui dá aliás, a palavra liberdade, ela aparece mais de 30 vezes na Bíblia. A palavra desigualdade, que é o que a gente tanto se preocupa hoje, não aparece uma única vez na Bíblia. Então, é algo que você possa realmente se refletir e pensar um pouco sobre isso. Mas não, se a gente pudesse, talvez, será que diminuir um pouquinho
a tela, porque eu acho que alguns documentos têm ficado fora. Embora esse documento aqui eu nem vou comentar ele, né, mas vamos continuar. A Carta Magna, que eu já falei com vocês, eu não vou comentar isso daqui. Não só a Carta Magna, como... Deixa eu tentar ver se eu consigo passar aqui. Será que não está passando agora? A Reforma Protestante, né? Eu achei interessante, eu só queria realçar isso em termos de economia. Olha o que Calvino está falando aqui em termos de economia: que a praça pública não seja perturbada, que as propriedades de cada pessoa sejam preservadas em segurança, que os homens possam tranquilamente exercitar o comércio um com os outros, que seja incentivada a honestidade e a modéstia. Olha que coisa interessante, na carta, nas Institutas, Calvino fazia esse tipo de avaliação econômica, que o quê? Que o comércio seja... A gente tem um medo tremendo, a gente usa essa palavra em termos de economia como cristão. Se a gente fala assim, mercado, todo mundo fica assustado. Mas o mercado ele é egoísta, o mercado ele é impessoal, o que é o mercado? O mercado, imagine que eu sou agricultor, eu estou produzindo arroz, e de repente imagine que um copinho desse aqui, sei lá, custasse R$5. Imagine que eu produzi um arroz, eu vendi 1 quilo de arroz por R$5. Então, quando eu quero comprar um copo desse de água, eu só faço isso de uma maneira espontânea se eu tiver interesse em comprar. Então, eu vou trocar aquilo que eu produzi, fruto do meu trabalho. É uma equação tão simples que a gente esquece isso. Então, eu vou trocar isso por esse copo. Então, eu troco 1 quilo de arroz por um copo de água. Eu só faço isso se isso for interessante para mim. E quem produziu a água também só vai fazer isso se for interessante para ele. Então, quando o Calvino vem e fala o seguinte, olha, que os homens possam tranquilamente, deixa eu voltar aqui, que os homens possam tranquilamente exercer a sua atividade, o seu comércio, o seu intercâmbio, é exatamente isso. Nós estamos atendendo às necessidades das pessoas. Quando eu sou criativo, quando eu barganho, o que eu estou fazendo? Eu estou vestindo nu, porque é bonito a gente falar assim, puxa, alguém tem uma obra de caridade louvável, merece todo o aplauso, mas para alguém poder distribuir uma sopa, um alimento ali na calçada, alguém tem que ter produzido aquele alimento. Se você não tiver aquela produção, você não vai poder fazer aquela ação social. E às vezes a gente fica nessa página só da ação social e não esquece essa parte do intercâmbio, da produção, da parte econômica. Tanto é que Calvino se preocupou extremamente com isso. E ele fala uma coisa que hoje no Brasil, infelizmente, não é muito respeitada, a questão das propriedades, né? Quantas vezes a gente não vê propriedades são invadidas, a área da agricultura no Brasil sofre muito com isso, em termos de invasão de terra, desrespeito à propriedade. Então essa é uma questão que a gente acaba esquecendo e que deixa o país onde realmente ele está. A Declaração da Independência eu não vou comentar para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, mas não só isso. Aí tem algo que eu queria comentar muito com vocês. Esses princípios bíblicos, quando eles são aplicados, isso aqui não é uma opinião, não é questão de liberalismo, de socialismo e comunismo, são dados, isso é um fato. Quanto maior a liberdade econômica de um país, olha só isso aqui, menor a corrupção, maior a expectativa de vida, melhor a qualidade de vida, maior o controle da inflação, maior a renda per capita, os pobres ganham mais, as pessoas são mais felizes, têm direitos civis mais protegidos. Você acha que você tem direitos civis protegidos em países que não têm liberdade econômica, que são fechados, controladores, onde o governo tem uma mão de ferro? Meio ambiente mais limpo, menor mortalidade infantil, menor trabalho infantil, menor desemprego, e assim vai. Então essa liberdade de intercâmbio, você atende às necessidades da sociedade, e é isso que a Bíblia fala. Nós vamos comentar alguns versículos daqui para frente. Eu vejo muito assim as pessoas chegarem e falar, puxa, mas a Escandinávia, a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia são países diferentes, eles são países em que o governo é grande, mas eles são países com altíssima liberdade econômica. Aliás, não são países dignos de serem comparados com o Brasil. A Finlândia tem 6 milhões de habitantes, 3 vezes menos do que a grande São Paulo. Você tem que comparar o Brasil com alguém que seja digno de comparação. Mas todos, sem exceção, qualquer país que tenha um bom IDH,
ele tem uma boa liberdade econômica. Como o inverso você não acha, você não consegue encontrar alguém que não tenha que tenha um bom IDH sem que ele esteja uma boa liberdade econômica. E é sobre exatamente isso que a gente está falando, sobre liberdade. O símbolo principal de toda essa revolução americana é o que eles chamam aqui de Liberty Bell. Não só isso, lá no Liberty Bell você vai encontrar aqui em Levíticos 25, em que eles dizem assim, olha, proclamareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Quando eles fizeram essa revolução, eles fizeram um grande sino, e hoje esse é o símbolo principal dos Estados Unidos, né? O sino da liberdade. Eles fizeram esse sino. Olha que coisa interessante, toda vez, quando eles assinaram a declaração, eles tocavam esse sino, e todas as vezes eles saíam nas ruas, batendo esse sino, gritando, proclamareis a liberdade na terra a todos os seus moradores, e acrescentavam o seguinte, olha, o parlamento vai se reunir, que você esteja atento no parlamento, porque nós corremos o risco de, naquela reunião dos políticos, eles tirarem alguma liberdade nossa. Olha que coisa interessante, né? Como a gente deveria fazer isso. Você pode ter certeza, cada semana que passa em Brasília, alguma liberdade nossa está sendo tirada. O governo ele se julga hoje no dever, e ele acha que ele tem a capacidade, por exemplo, de dizer para mim o que é certo e o que é errado. O governo se acha como uma autoridade para dizer como eu posso educar os meus filhos. Enfim, o governo interfere lá no Mackenzie, como o governo interfere na área educacional. Cada vez mais o governo vem tirando, cada vez mais o governo tem dificultado você tentar abrir uma empresa, tentar montar um negócio. Enfim, há uma série de atribuições aonde o governo tem tirado essa liberdade. É isso que a gente tem comentado aí realmente com vocês. E na área econômica, há uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e que a Bíblia já deixava clara e que às vezes a gente acaba não respeitando. Logo no início, lá em Gênesis 26, 12 e 15, dizia o seguinte, semeou Isaque naquela terra, olha que interessante, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, olha lá Isaque, né? Um dos pais, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então o que a gente traz muito isso na área econômica e na área política hoje é a inveja. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que ciclano tem e eu não tenho? Toma muito cuidado com relação a isso. O importante não é a riqueza que uma pessoa tem. O importante é a maneira como aquela riqueza foi adquirida. Se foi de uma maneira honesta, de uma maneira limpa, de uma maneira com um trabalho leal, não há nada de errado nisso. E assim, o que a riqueza de Bill Gates interfere na minha vida? Nada, nem sei quantas vezes Bill Gates é mais rico, nunca fiz essa conta, nem me preocupei com isso. Agora, ele foi um sujeito que é riquíssimo, a pessoa mais rica do mundo, que me beneficiou de uma certa maneira, porque eu uso os seus produtos. Alguém tem ideia? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou falar aqui, eu vou fazer uma provocação para você acordar aqui nessa manhã. Para mim, o Bill Gates, ele ajudou mais os pobres do que a Madre Teresa de Calcutá. Quem teve a oportunidade, por exemplo, aqui de visitar missionários na África, para você ver como eles usam Windows e como eles usam tudo aquilo que foi criado pela Microsoft para levar assistência, para levar a palavra em hospitais esparramados pelo mundo inteiro. Então, que Deus o abençoe, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma das coisas que a gente às vezes se esquece e as pessoas levam esse ranço econômico para a área da política, mas como inveja. E na realidade o que Deus quer, e aqui ninguém está falando sobre teologia da prosperidade, não é isso, mas a Bíblia, de uma maneira muito clara, ela não quer apenas que o servo de Deus ele tenha uma vida de subsistência, uma vida apenas de sobrevivência. Deus quer que todos tenham uma vida digna. E uma das coisas interessantes, eu coloquei essa foto aí, porque às vezes a gente vai vivendo, principalmente a geração mais nova, e a gente não tem muito a ideia de como que as coisas foram feitas, como que as coisas acontecem. A gente entra no supermercado e nem liga para aquilo, mas o supermercado é um exemplo típico da coisa que não tem a mão do governo, porque se tivesse a mão do governo, você não teria aquilo. Você entra numa gôndola do supermercado, está tudo ali a uma mão, que você pode até reclamar que o preço pode estar caro, tudo bem, mas está lá o produto. Isso é interessante porque recentemente foi publicado as memórias do Boris Yeltsin. Ele foi um dos primeiros
no meio do período da Guerra Fria, líder da União Soviética, visitar os Estados Unidos, que tentando quebrar aquele gelo. E é engraçado que quando ele visita os Estados Unidos, ele vai visitar a NASA, visita lá o projeto espacial, aquela coisa toda, que era o melhor que os Estados Unidos pensavam que tinham para mostrar para eles, que era um país onde não tinha liberdade econômica. E ele, curioso, no meio da visita em Houston, ele estava indo, foi na base da NASA, ele voltou, e ele falou: eu quero ver como é que funciona realmente esse país aqui, os americanos. E ele está passando na Avenida Pensilvânia, e ele para num pequeno supermercado chamado Randall's. Não estava no programa, segurança, eu quero entrar no supermercado, porque era a maior necessidade que ele tinha. Ele entra no supermercado, essa é a foto. Está ali a dona do supermercado, ali tentando atender ele, aquele monte de segurança chegando atrás, aquela coisa toda. E ele ficou encantado com uma gôndola de supermercado, algo que eu nem ligo. E depois ele termina, ele fala assim, quando ele volta, ele publicou uma frase dizendo: olha, eu fiquei arrasado. Durante muito tempo eu não sabia o que falar ao meu povo, porque se o meu povo tivesse chegado e visto, o povo lá da União Soviética, e visto um supermercado como aquele, nós teríamos uma grande revolução. E é exatamente isso que a Bíblia me fala: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, porque assim como é próspera a tua alma. Então Deus quer que você tenha uma vida digna. E esse tipo de situação é isso, é a criatividade, é a liberdade das pessoas poderem produzir. Eu peguei aqui o exemplo da agricultura, e isso você vai encontrar exatamente o contrário. Isso é uma foto minha da minha filha. No ano passado nós fomos a Cuba, e eu comentava muito com ela sobre isso, a questão nessa época, o ano passado foi quando saiu esse livro de memórias do Boris Yeltsin, essa é a mais nova, a Giovana. Ele falou: pai, mas não está certo o que o senhor me falou. Esse foi um dos supermercados que nós fomos no interior de Cuba, e esse supermercado só era para turistas, quer dizer, o cubano normal não tinha acesso a esse supermercado. Então nós já estávamos num supermercado de elite, que só a gente poderia ter. Ele falou: pai, mas essa gôndola, ela está cheia, ela não está vazia. Aí eu falei: repara bem, o que tem nessa gôndola? Só tinha um produto, só tinha maionese na gôndola. Opa, acabei passando aqui. Se você reparar bem, você vai ver que só tem maionese aqui, não tem nenhum outro produto. Exatamente isso. Essa falta da liberdade, as pessoas não têm acesso a esse tipo de produto. Exatamente isso que a gente pode ali colocar, né? Esse texto aqui ele é muito interessante. Olha, Salmo 146. Vamos só dar uma lidinha nesse texto, porque ele vale a pena a gente fazer aí um pequeno comentário sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Salmo 146, quem tiver aí, eu só quero fazer aqui um pequeno comentário, porque a gente se esquece disso. Ele está dizendo aí lá no Salmo 146, ele diz assim: aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Olha só, versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aí ele chega no versículo 3 e diz o seguinte: olha só o que ele está dizendo no versículo 3, preste bem atenção: não confieis em príncipes, não confieis nos políticos, não confieis nos governos, nas autoridades, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Olha só que interessante, olha o versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Então as minhas necessidades, o meu auxílio, eu tenho que buscar em Deus e não no governo. Não confio nele, porque com certeza ele vai me decepcionar naquela linha do que a gente comentou ontem. Mas não só isso, a gente tem uma série de outros países. Essa foto eu tirei escondida, eu fui visitar um amigo que se formou comigo. Ele estava numa situação extremamente difícil na Venezuela. Ele não conseguia na Venezuela comprar antibiótico, ele estava comprando um antibiótico veterinário. A esposa me mandava algumas mensagens, eu fui lá levar isso e acabei visitando, um outro supermercado. Hoje praticamente você não tem supermercado privado, só são supermercados do governo, você não tem liberdade econômica nenhuma. O reverendo Milton participou lá, nós trouxemos aí 3 autoridades venezuelanas no último dia 16, lá no Mackenzie. Eles vieram contar um pouco do que eles estão passando, e o resultado é isso aqui: você não acha uma gôndola, você não acha. O ano passado, para vocês terem uma ideia, a população venezuelana ela perdeu 11 quilos em um ano. Então é uma questão humanitária, é uma questão, quem for a Boa Vista, quem for a Roraima, vai ver a quantidade de gente que abandona a Venezuela atrás de um prato de comida.
aonde a situação chega e aonde o quê? Aonde você não tem liberdade econômica, as fazendas foram expropriadas, a criatividade do ser humano, ela não pode ser usada. Agora, sabe o que é interessante quando a gente põe aquele outro slide? É que se a gente não tem a devida liberdade econômica como a gente deveria ter, isso a gente pode mudar, isso a gente pode alterar. Agora, o país, a gente realmente não tem condições de alterar, porque isso aqui é uma foto lá do Egito. É interessante, né, para você ver, o Egito é um país, por mais que você queira, você não vai poder alterar, onde a Bíblia nos fala, aonde vivia o povo. Por quê? Porque no Egito, apenas 3% do Egito ele é agricultável, 97%, e agricultável só nessa margem aqui do Rio Nilo, 97% ele é o deserto de Saara, basicamente. Então, né, comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Por isso que assim é meio inexplicável um país como o Brasil, que não tem nada como tem o Egito, ainda nós temos pobreza, ainda temos esse tipo de dificuldade, principalmente isso aí para essa geração mais nova. A gente comentou lá sobre o estado voraz, comentei sobre a história de Nabote, eu coloquei só para reforçar isso, né, como o governo vem, ele interfere, ele destrói, ele acaba tirando toda essa liberdade, toda essa iniciativa privada. Aí uma coisa interessante, se você acha que o Brasil é ou não é um país que tem um governo grande, esse gráfico aí ele é muito interessante, né? Hoje o Brasil paga em média 2.600 horas em tributos. É aquela velha história, você trabalha mais de 5 meses do ano para atender ao governo, e não importa se você é um grande empresário ou um pequeno, mas eu não pago muito imposto, você que pensa. Quando você compra um pão na padaria, quando você vai no supermercado, quando você paga uma mensalidade escolar, quando você paga a tua água, a tua luz, o teu combustível, tudo. O Brasil ele está entre os que mais tributam. Por quê? Porque é um estado voraz. Então esse é o número, né? O Max Weber, inclusive, que falava muito a respeito, porque todo mundo quer viver à custa do governo, o governo acaba vivendo à custa de todo mundo. Então você tira a criatividade, você tira o incentivo para a produção, por quê? Porque todo mundo quer viver realmente à custa do governo e assim como vai. Eu sempre gosto de brincar para mostrar se a gente tem um governo grande ou pequeno, ou se a gente tributa demais ou tributa de menos. Eu sempre brinco, sabe qual que é a melhor maneira de você poder ensinar o que é imposto para os seus filhos? É comer 46% do sorvete deles. Chama ela, eu peguei a pequenininha, é isso aí. Daquilo que você produz, daquilo que você pensa que você vai comer, ou que você vai saborear, 46% não vai para você, vai para o teu sócio oculto que se chama o governo. Então isso realmente é uma coisa difícil, não tem nada a ver com aquilo que a gente tem falando. Eu queria colocar só um outro texto aqui. Ontem a gente colocou na mesma linha, a gente colocou ontem Romanos 13, mas veja como a Bíblia você acha outros textos. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de 13 a 17. Esse é um dos textos difíceis também, né? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Tanto, olha só, repetindo aquilo que Paulo falou, Pedro também aqui, num outro livro da Bíblia, dizendo a mesma coisa, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. Então você como cristão, não se esqueça disso, esse é o principal papel do governo, punir os malfeitores, castigar aqueles que praticam as coisas erradas e louvar aqueles que praticam o bem. Essa é a função do governo. Eu tenho, por exemplo, na área do comércio, eu tenho um contrato, eu assino um contrato para vender. O que fala o 10º mandamento? Né? Vários deles, eu não posso ter inveja, não posso furtar. E quem é que vai tomar conta para que alguém não roube, para que alguém não furte? É o governo, esse é o papel, punir aqueles que usam da força bruta para roubar, para fazer essas coisas. E é exatamente aquilo que nós comentamos, em que o governo tem errado e que o governo realmente não tem atuado. Temos um mandato cultural, a gente comentou sobre isso, né? Isso é uma coisa incrível, isso é a criatividade. Veja, sabe o que é uma das coisas que é interessante, que eu queria comentar com vocês? Hoje, né, a gente fica preocupado na igreja com esse uso. Eu não sei se você já viu essa estatística. Quando um jovem hoje ele completar 17 anos, em média, desses 17 anos, ele passou 63 mil horas usando as mídias sociais, ele passou 11 mil horas na escola, ele passa 8 mil horas com a família, ele passa em média 700 horas na igreja.
Então, só para você ter uma ideia, né, como a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, o que eu queria falar em relação a isso, sobre o mandato cultural. Sabe o que é o mais importante? Embora isso aqui foi inventado recentemente, né, eu sei porque, por exemplo, a internet e o telefone celular chegaram no Brasil em 1991, quando eu estava no Ministério da Agricultura. O que é interessante isso? É que hoje eu conto isso, parece uma coisa engraçada, que a gente é tão velho, mas não é não, é porque a gente não tem ideia o que é a criatividade humana. Mas eu me lembro que os primeiros celulares chegaram naquela época a gente tinha 11 ministros, em 1991, e os primeiros celulares chegaram para o presidente e para os seus ministros. E naquela semana, quando eu recebi o celular, o primeiro celular do Brasil, eu nunca me esqueço que eu estava conversando com a minha esposa com esse celular, e quando eu cheguei em São José do Rio Preto, na minha cidade, eu cheguei e mostrei para a minha esposa, eu estava noivo dela. Falou, olha, você não acredita, isso aqui chama celular. Ela falou, celular? Isso não é telefone sem fio? Eu falei, não, isso aqui se chama celular. E isso aqui fala muito mais do que um telefone sem fio. Eu nunca me esqueço, a minha esposa virou para mim e falou assim, você está brincando, você está falando isso porque você quer casar comigo. Não, é porque isso aqui realmente... Então a gente não tem ideia. Agora, sabe o que você deveria pensar? O seguinte, que os componentes, né, aliás, não sei se vocês sabem, o José Bonifácio Andrade Silva, ele foi o descobridor do lítio, né? É um dos produtos que a gente usa no celular. Todos esses produtos que fazem o celular, eles já estavam na criação de Deus. Deus já criou todos aqueles produtos. O que o homem ainda não tinha feito era ter descoberto aqueles produtos. Então, o futuro, né, o bem-estar, ele é imenso. Por quê? Porque Deus fez algo fantástico que está... Calvino dizia isso, né? Não há um lugar em que você dirige a sua visão em que você não veja uma centelha, uma fagulha da criação de Deus. Há muitas coisas aí, eu tenho certeza que a cura do câncer e outras vão ser descobertas por quem? Pela criatividade do homem através desse mandato cultural. Então isso é uma coisa assim, uma coisa fantástica. Aí que vem a questão da liberdade econômica que a gente tem comentado com vocês, né? É uma das palavras mais ditas na Bíblia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O nosso Deus não é um Deus de opressão, não é um Deus de escravidão. Agora, sabe o que é importante? É na liberdade que você conhece o caráter, as virtudes de uma pessoa. Porque se você não tem a liberdade de escolha, que virtude você tem? Se é o governo que vai te obrigar a seguir um determinado caminho, não há virtude nenhuma em você. Vamos dizer, se você tem o caminho da honestidade e você vai ter o caminho da desonestidade. Você vai ter que ter uma liberdade para escolher esse caminho. Então há virtude quando você pode exercer essa liberdade. O que nós temos hoje é o governo lá, os burocratas de todos os três poderes, e eles que acham que eles entendem o que é melhor para mim. Eu vou dizer uma coisa aqui, você pode pegar aqui o funcionário mais simples aqui da igreja, não sei, o faxineiro ou a faxineira. Ninguém sabe o que é melhor para ela do que ela própria. Não preciso de um acadêmico, de alguém lá em Brasília, num gabinete do ar-condicionado, para dizer, olha, ela tem que fazer esse tipo de vida, porque isso vai ser o melhor para ela. Ela sabe o que é melhor para ela sabe o que é melhor para os seus filhos, e é isso que o governo não entende, ele tenta interferir, porque ele acha que ele pode fazer melhor, e não é isso que a Bíblia tem falado, não é isso que a Bíblia realmente tem. E uma das coisas interessantes, difíceis, polêmicas, eu vou criar aqui uma polêmica com você, porque a gente sempre fica preocupado com essa questão da desigualdade, né? E esse é um tema que a gente tem que ficar atento. Ninguém quer um país desigual, mas eu vou dizer uma coisa para você: pior do que a desigualdade é a pobreza. A maior preocupação que você deve ter é no combate à pobreza e não no combate à desigualdade. Eu nunca vi ninguém sofrer ou morrer por desigualdade. Eu já vi gente morrer pela pobreza, pela extrema pobreza. Você vai ver alguém ter dificuldade, sofrer e coisas desse tipo. E por quê? Porque há um antagonismo entre aquilo que é caro para a gente como cristão e a palavra desigualdade. Primeiro, sobre liberdade. Na vida, você vai ter que fazer uma opção. Ou você vai querer a liberdade, ou você vai querer a igualdade. Porque se eu coloco a igualdade aqui dentro dessa sala, a liberdade vai sair por aquela porta. Não há, eles são incompatíveis. Não tem como, você vai ter que fazer. O mote da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Impossível. Não há como.
Ou quando eu imponho a igualdade, que todo mundo aqui vai ter R$50 no bolso, cadê a liberdade? Ela se foi. Então esse é um tema. E a outra coisa é família em relação à desigualdade. Por quê? Porque a família, ela perpetua e ela leva adiante a questão da desigualdade. Por quê? O que a Bíblia fala para mim como pai? Em Provérbios 13:22, o homem de bem deixa uma herança aos seus filhos. Então imagine aqui, vamos pegar todos os pais que tem aqui, por uma opção pessoal, pode ter algum pai aqui que fala, olha, imagine que a gente sai daqui todo mundo com R$100 no bolso, aquela velha história, né? Alguns por opção vão trabalhar mais, vão acordar mais cedo, outros falam, não, eu com R$100 está bom, vou acordar mais tarde, eu não quero trabalhar no sábado. Uma opção pessoal, cada um vai levar a sua vida. Você vai ter o quê? Você vai ter uma desigualdade econômica. E essa desigualdade, quando bate na família, ela vai ser perpetuada. Porque esses pais, eles vão ter que passar esses bens para frente. A Bíblia tem vários versículos sobre isso, né? Os pais devem entesourar para os seus filhos. Então eu vou passar para frente essa desigualdade, porque se eu quiser trazer a igualdade, não é isso que a Bíblia está falando. Eu não posso distribuir o que eu vou dar para o meu filho. Essa é a realidade, de uma maneira igual a outros. Eu vou estar desonrando a minha esposa, eu vou estar desonrando aos meus filhos. Então a gente, como cristão, tem que tomar muito cuidado nessa armadilha, porque a Bíblia fala, cada pai tem que... E aliás é o seguinte, tem versículos para frente, eu não coloquei aqui, que você tem que levar isso até para os netos. Então essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E uma outra coisa interessante, né, quando Lutero faz no Catecismo Maior o comentário sobre o pão de cada dia, ele diz o seguinte: quando você ora pelo pão diário, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí você vem e fala na parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você está orando por todas as coisas que contribuem para que tenha e desfrute do seu pão diário. Você tem que abrir e expandir o seu pensamento, de modo que ele vá além do saco de farinha e do forno e chegue às plantações, às lavouras e ao país inteiro que produz. Processa e traz a nós o pão diário e todos os tipos de alimentos. Isso é uma relação econômica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu tenho que orar pelo agricultor, aquele que plantou o trigo, pelo padeiro, pela pessoa que transportou. Então tudo isso são atividades. Não há como a oikonomia, né, da onde vem o termo, é isso, é esse relacionamento. Isso é um comentário que os reformadores fizeram em relação a isso. E a gente esqueceu algo que é fundamental nisso, que se chama vocação. Essas são duas filhas minhas. É interessante que essa expressão vocação, ela não existia até a Reforma Protestante. Quando chegou na tradução da Bíblia para o alemão, Lutero bateu lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 20, e lá dizia o seguinte: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aí Lutero parou e disse: opa, aqui tem um negócio diferente. Aí Lutero é que traçou a tradução do Beruf, do calling, da chamada, né? Porque até então a vocação era apenas para a área sagrada. A pessoa era vocacionada para ser um padre, para se internar no monastério. O Lutero falou, não, a vocação é para tudo, é para todas as áreas da vida. Então hoje, quando você diz, olha, eu tenho um filho que é vocacionado para ser advogado, é vocacionado para ser médico, isso vem desse aspecto religioso da Reforma Protestante. Então é um plano de vida, você tem um objetivo, você tem uma bússola. Vocação é exatamente aquilo que Deus, não só o que você faz no mundo, mas o que Deus faz através de você, né? Você ora por uma pessoa melhorar no hospital, Deus poderia muito bem, em vez de eu ter que trabalhar para plantar, como ele abasteceu usando um maná, ele poderia falar, olha, não, eu vou te dar o alimento diário de cada dia. Não, mas ele vai através da vocação de um agricultor que vai plantar, ele vai abastecer a sua mesa. Então cada um tem que descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu sentido de vida, qual que é o plano que Deus tem para você. E às vezes a gente acaba esquecendo isso. E só para recapitular uma coisa, não tem nenhum livro tão duro, tão cruel contra a preguiça como a Bíblia. Então toma muito cuidado quando a gente fala em relações econômicas, né? Essa questão aí da preguiça, do deixar para amanhã, é do diabo, né? Olha, deixa para amanhã, depois eu faço, mais tarde eu vou ver isso. Não é nada disso que a Bíblia prega. Pelo contrário, a Bíblia é duríssima em relação a isso. Eu coloquei só aí um pequeno versículo, eu vou passar rápido, não preciso falar sobre versículo. E eu diria que um dos principais manuais de empreendedorismo que a gente possa ter está aqui.
Está na Bíblia, diversas parábolas, né? A parábola dos talentos, ela é muito clara sobre isso, a parábola das 10 minas, e é interessante, olha só que diz ali em Lucas 19:13, o Senhor fala: negociai até que eu volte. Empreendei, seja criativo, comercialize, faça a sua atividade, exerça a sua vocação. Cada vez que eu estou exercendo a minha vocação, não custa repetir: o nu está sendo vestido, o faminto está sendo alimentado, porque é assim, você tem que produzir alguma coisa, senão não vai ter nenhum tipo de assistência social. Você ficar só lá na assistência social, porque isso eu estou reforçando, porque a gente tem esquecido muito isso, infelizmente, na área da nossa igreja. E quanto ao trabalho, eu vou dizer, para mim, seja um dos poucos versículos que a igreja tem fechado os olhos, é duríssimo isso. Não vim aqui para criar uma polêmica, mas os comentários a esse respeito, olha só, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém, olha só, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando, aliás, eu acho interessante isso, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Esse tranquilamente significa para mim aquelas pessoas que têm capacidade, que têm uma habilidade para poder trabalhar. Não é aquelas pessoas que às vezes a gente poderia dizer assim: essas pessoas elas não têm condição de trabalhar, ela tem algum tipo de dificuldade em que ela não possa realmente levar adiante e ela não possa realmente exercer, ela tem alguma dificuldade, aí essa é que mereceria algum tipo de assistência. E quer que eu fale uma coisa para você, como a igreja tem fechado os olhos para esse tipo de lição sobre assistência e sobre a caridade? Quando Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, olha que dureza isso. Eu vim aqui, eu vou ler um texto para você, você tire a sua conclusão. Paulo diz assim, quando ele fala da questão da viúva, alguém que precisa da assistência, ele diz o seguinte, olha, no versículo 9: não seja inscrita nessa caridade, nesse auxílio, senão viúva que conte ao menos com 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Que coisa! Você imagine na época de Paulo, que não tinha todos esses recursos da medicina, a idade média da população era muito mais baixa. Paulo está dizendo o seguinte, olha, não importa que ela seja viúva, se ela tiver menos de 60 anos, não é para auxiliar ela. Paulo é de uma dureza esse versículo, eu tenho dificuldade para ler esse versículo, e ele vai adiante: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitada a hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorrido a tribulações, se viveu na prática zelosa. Ele coloca uma série de atributos para que as pessoas entrem na caridade da igreja, que possa ser auxiliado pela igreja. A gente fecha os olhos, e não estou dizendo que a gente tenha que mudar isso, mas como a gente tem que interpretar muito essa questão do trabalho, da doutrina do trabalho, e é isso que Max Weber acabou ridicularizando a gente, e a gente ficou aí como só pensando em ganância, em dinheiro, mas não, é um princípio bíblico, né? Aquele que não trabalhe também não coma, como a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, para que não se estimule a indolência. Isso é uma coisa interessante para descontrair um pouco. Estou aqui em Santos, né, na cidade do Santos Futebol Clube, da qual eu sou torcedor, eu gosto do esporte, eu gosto do Santos, mas é só para vocês terem uma ideia do que o papel do governo pode fazer na vida, interferir, e a gente não tem ideia. Nós tivemos as Olimpíadas aí, recentemente aqui no Brasil, e quem pôde assistir teve a oportunidade de ver o Michael Phelps, o maior nadador da história. Qualquer especialista fala que o Michael Phelps ele é a perfeição. Para vocês terem uma ideia, o número de medalhas de ouro que o Michael Phelps, um atleta, ganhou, é o mesmo número de medalhas de ouro que o Brasil ganhou em todas as Olimpíadas. Então você tem uma ideia do que o Michael Phelps nada. Agora, o que era interessante? A perfeição na natação, o atleta melhor que já existiu até agora na natação, havia lá no Rio de Janeiro uma lei criada por um deputado estadual, em que não poderia haver nenhuma piscina
sem a presença de um salva-vidas. Então essa foto ela acabou rodando o mundo inteiro. Aí o que você tinha? Quando você tinha o Michael Phelps, né, a perfeição na natação, caindo na piscina, você tinha lá atrás um salva-vidas, um funcionário público contratado para ver se não teria nenhum risco do Michael Phelps se afogar na piscina. Isso é uma coisa incrível. E todo mundo falava, como que você vai ter um salva-vidas para olhar o Michael Phelps? Mas isso é interferência realmente do governo. O governo se julga no poder de querer fazer alguma coisa. E, no fim, trata a gente como se fosse, desculpe, um imbecil, uma pessoa incapaz de poder fazer as suas escolhas, de ser a sua própria prudência em relação a isso. Isso é um pequeno exemplo, existem números que eu não vou comentar aqui com vocês em relação a isso. Isso aqui é ser criativo, né? É interessante quando Deus vem ali em Deuteronômio, que é esse livro escolhido lá pelos americanos, que ele fala, olha, porque o Senhor teu Deus te fez entrar naquela boa terra na continuidade daquilo. Tudo isso Ele fez entrar nisso, mas para que você possa produzir, para que você possa ser criativo. Ele te deu uma boa terra, mas Ele não te deu o alimento pronto. Ele quer que você vá lá, que você cultive, que você plante, que você expanda, que você construa suas cidades, que você crie iPhones, como criamos a Embraer aqui no Brasil, que a gente seja criativo. Essa é a ideia, isso aqui é uma coisa interessante. Recentemente eu parei para abastecer uma caminhonete lá, para ir para a fazenda, a quantidade de licenças, a quantidade de portarias, de regulamento que o posto de gasolina ali, uma pessoa da nossa igreja tem, é incrível. Ele passa o tempo todo dele atrás da licença da prefeitura. Então, o que é isso? Quando a gente fala de liberdade econômica, quando o governo impõe uma série de restrições, Veja, a igreja presbiteriana, as dificuldades que a gente tem hoje de fazer ação social, por quê? Porque o governo interfere tanto numa creche, no hospital, ele coloca tantas exigências que às vezes é melhor a gente sair fora, porque a gente vai ser penalizado, vamos ter multas a serem pagas, coisas realmente que acabam interferindo você sobre isso. Isso é uma coisa interessante, ninguém está aqui fugindo da responsabilidade da caridade, né? Mas esse daqui é um mapa interessante. Esses aqui são os países mais caridosos do mundo. Então, onde você vê pela cor, esses países vermelhos são os países mais caridosos, né? Não podemos esquecer disso. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Qual que é interessante em relação a isso que a gente faz? Quanto maior você vê aqui os países mais caridosos, o que acontece? São os países que têm a maior liberdade econômica. Então, quanto maior a liberdade econômica, mais caridosa é aquela população. Nós somos um exemplo disso. A igreja presbiteriana, nós viemos de onde? De um missionário que saiu lá de um país, Simon, que não tinha a mínima necessidade de sair do país dele, daquele conforto, para vir para cá. Ontem à noite, quando a gente foi comer uma pizza, eu ainda comentava com o reverendo Milton sobre essa questão da caridade, né? Um dos países que tem mais liberdade econômica do mundo nos deu o Mackenzie. A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi o quê? Um ato de caridade dos americanos que vieram aqui, montaram uma escola, criaram um gigante complexional e doaram para a gente. Eu sou diretor da Sociedade Bíblica, construída com dinheiro americano. Eles vieram para cá, nos deram dinheiro, montamos uma gráfica, compramos as impressoras e doaram isso para a gente. Eu sou Gideão, como o reverendo Milton falou. Esse ano a meta dos Gideões é a gente distribuir 8 milhões de Novos Testamentos aqui no Brasil. Desses 8 milhões, hoje, em 2018, 5 milhões são doados pelos americanos. E assim vai, você tem a LPC, a Luz para o Caminho, recursos americanos, então são pessoas que doam, então a gente não tem que ter medo em relação a isso. E habilidade, esse é um dos textos muito interessantes, você deveria gravar, Êxodo 35, de 30 a 35, né, onde o Senhor fala o seguinte, olha, disse Moisés aos filhos, eis que o Senhor chamou, né, ele chama algumas pessoas, o encheu do quê? De habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras, para o entalhe de madeira, para toda sorte de labor. Também ele dispôs o coração. Então, Deus nos dá habilidade, Deus nos dá algumas funções que a gente tem que descobrir e a gente possa colocar em prática. Você tem alguma habilidade, eu não sei qual é. Eu tenho habilidade para ensinar na igreja, eu tenho habilidade para... E lá você vai testemunhar. Então você precisa ter liberdade para você colocar adiante essas suas habilidades. É assim que a Bíblia nos fala. Porque se o governo vem, interfere e quer dizer o que você pode, o que você não pode fazer, essas coisas aí elas não vão ser levadas adiante. Finalmente, o último slide, depois eu só vou passar um filme para vocês. Esses dias eu estava falando, eu fiquei... sabendo que eu estaria aqui dizendo principalmente para a mocidade, e dissesse o seguinte, olha, em termos, se você quisesse deixar aqui uma mensagem
para os jovens, qual é a principal mensagem que você deixaria para a mocidade, para os jovens de uma maneira geral? Eu diria o seguinte: você que está aí na fase de tentar escolher a sua profissão, o que você vai fazer na vida, preste bem atenção. Jesus, ele era um carpinteiro. Deus mandou o seu filho para cá, um homem, podia ser um teólogo, um rabino de uma sinagoga, mas ele era um carpinteiro, ele era um homem de negócios. Como todos os seus discípulos, cada um tinha uma profissão. Um era pescador, um era fazedor de tendas. Eles eram homens de negócios, homens que exerciam a sua criatividade. Esse versículo ele é fundamental. Então não foi por acaso que Deus usa desse mandato cultural, das habilidades, em sermos criativos, para que a gente possa exercer sobre isso. Então esse é um negócio fantástico que nós devemos guardar no coração e se mirar nisso. Eu estou falando aqui agora em termos de economia. E só para finalizar, eu queria deixar esse pequeno vídeo para tentar resumir um pouco daquilo que a gente falou, dando um enfoque agora na área econômica. Esse foi o resumo que eu quis trazer aqui para vocês, para falar de economia. A gente poderia aqui fazer um debate acadêmico, filosófico, intelectual, sobre as liberdades que a gente precisa ter, porque essa é uma palavra-chave, né? A liberdade de expressão, a liberdade acadêmica, a liberdade, enfim, há várias liberdades que a gente possa defender. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não existe liberdade maior nesse país do que a liberdade econômica. Se você pegar aí aquelas pessoas que estão lá na ponta, um ambulante que tenta aí às vezes no sinal vender uma água, vender, o que ele está tentando? Ter uma vida digna. Está tentando montar o seu negócio, colocar comida para os seus filhos de uma maneira correta, não receber aquilo apenas como algo que precisa ser auxiliado. Não existe dignidade maior para uma família que terminar um dia, reunir a família, o pai, a mãe e os seus filhos e a comida posta na mesa. A gente precisa exercer isso, precisa ter a liberdade para que a gente possa ter essa vida que Deus quer a mim e a todos nós. Muito obrigado. Deus abençoe, gente. Pessoal, nós vamos abrir brevemente para perguntas e questionamentos. Eu quero estimular você,
Caso tenha ficado algum ponto que produziu alguma dúvida, nós recebemos uma grande quantidade de informações ontem e hoje, e esse é o momento que você tem para poder levantar questões que podem ser esclarecidas. Então, sinta-se à vontade, vença a timidez e façam as suas perguntas, tá bom? Bom dia. Primeiro, queria agradecer. Acho que é um privilégio para a gente poder estar participando aqui, ouvindo essa palestra muito bem fundamentada. E pelo que eu entendi, né, no meu pequeno entendimento, você falou bastante de liberdade na economia e que a gente devia combater a pobreza. E eu queria saber como que a liberdade econômica pode efetivamente combater a pobreza sem que o Estado tenha que obrigar as grandes empresas e grandes corporações a fazer isso, porque a gente está numa sociedade capitalista onde o lucro das grandes corporações está no centro, os investidores, eles querem o lucro. Como essa liberdade econômica sozinha conseguiria ajudar a combater a pobreza? O governo, eu diria o seguinte, que no Brasil nós temos Estado de mais e temos Estado de menos. Na maioria das coisas a gente tem um Estado de mais. E nas coisas essenciais a gente tem um Estado de menos. Na área da segurança a gente não tem Estado, a gente não tem essa atuação. Em primeiro lugar, eu vou te fazer uma provocação. O Brasil não é um país capitalista, de modo algum. Um país que tem aí metade da sua economia controlada pelo governo não é um país capitalista. É um país que pode ser tudo, porque o verdadeiro capital é aquele onde você tem essa liberdade econômica. Quando você pega, por exemplo, um país como o nosso, e esse escândalo do BNDES, que capitalismo que é esse? Por exemplo, eu sou criador, eu mexo com gado na fazenda, né? Quando o governo usou o BNDES para fazer a maior concentração de frigoríficos do mundo aqui no Brasil, onde ele jogou dinheiro público para construir a maior empresa, né, a JBS, que deu naquele escândalo, isso não é capitalismo, isso é um compadrio, isso é qualquer outra coisa. E eu vou te dizer uma coisa, como a gente não é capitalista, cadê os pequenos e médios empresários? Sumiram do mercado. Você teve uma concentração através do dinheiro público, né? Não sei se você se lembra quantos pequenas quitandas, pequenas mercearias, pequenos açougues, aonde foram isso? Sumiram do mercado. Por quê? Porque o governo impõe tanta exigência, é isso que eu estou te dizendo. Por exemplo, hoje, se você pegar uma pequena padaria, se você pegar aí um pequeno matadouro, se você pegar aí qualquer outra coisa, ele sumiu do mercado. Por quê? As exigências que o governo colocou sobre ele, só os grandes podem cumprir. E depois que esses grandes chegam lá em cima, eles querem tudo, menos a liberdade econômica, porque eles criam uma série de restrições que eles não querem que ninguém entre no mercado. Então, é isso que dificulta, é isso que acaba... eu estava lá no Rio de Janeiro, inclusive, anteontem, e uma das coisas que se comentava lá, por exemplo, era que o presidente dos Estados Unidos estava inaugurando um hotel lá, o Trump estava inaugurando um hotel no Rio de Janeiro, era para ser hotel um tamanho X e é 1/10 do que é o tamanho daquele hotel. Mas veja que interessante, quando eles estavam justificando lá anteontem no Rio de Janeiro, ele disse o seguinte, que olha, no primeiros 4 anos que a gente comprou, eles compraram um terreno no Rio de Janeiro, e nos primeiros 4 anos eles tiveram que ter 27 licenças para construir aquilo. Estou falando de uma grande corporação. Aí eles vinham listando todas as grandes dificuldades que eles tiveram para conseguir colocar aquele hotel em pé. Por que eu estou te dizendo isso? Quando o governo vem e ele interfere no mercado, como ele está interferindo, colocando exigências, regulamentações e uma série de coisas, o que ele está fazendo? Ele está afastando os pequenos. E aí os pequenos vão o quê? Vão para a pobreza, eles não têm como progredir em relação a isso. E nesse momento, porque só alguém que tem muito dinheiro pode comprar um terreno para construir um hotel e aguardar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos até ele montar, porque o pequeno ele tem que colocar o dinheiro, que é pouco, e montar isso e ir para frente, que aquilo comece a funcionar. Então hoje, na realidade, o pequeno negócio, o pequeno comerciante, ele quase que ele não sobrevive aqui no Brasil hoje, dada a alta tributação, então isso dificulta que as pessoas acabem prosperando.
Então, eu não tenho dúvida nenhuma, é que você pudesse dar, num determinado momento, o governo tem que atuar, essas pessoas que estão nesse estado de vulnerabilidade, ninguém está negando isso, mas o que a gente não pode continuar é nesse sistema dessa assistência social, de tal maneira que essas pessoas não tenham um futuro, que essas pessoas se acomodem naquela assistência social. Eu, por exemplo, assim, como cristão, eu não chamaria o Bolsa Família de Bolsa Família, eu chamaria de volta ao trabalho. Olha, tá bom, essa pessoa ela é vulnerável, ela não tem condição, tá bom, nós vamos ajudar, mas nós vamos criar um horizonte para ela. Em algum determinado momento, ela vai ter que sair do programa. Nós temos o Bolsa Família, não estou criticando o Bolsa Família, não se trata disso, mas nós temos aí o Bolsa Família há praticamente 14 anos. E essas pessoas que continuam aí, qual que é o futuro das gerações seguintes? Então é isso que eu falo, que a gente não abre. Se você não tiver uma perspectiva de uma liberdade econômica para que aquelas pessoas possam constituir o seu negócio, possam levar adiante, senão nós vamos ter o quê? Uma geração de concurseiros. O que a maioria dos jovens aqui hoje quer? Prestar um concurso público. É triste isso num país. Eles querem, tio, eu quero ser procurador, eu quero ser juiz, eles querem algum concurso público que vão ter estabilidade, porque ninguém quer empreender, ver o que o pai faz e fala, não, macha, eu quero para outra vida. Esse é o tipo de vida que eu realmente não quero. Então é nisso que eu falo, é através dessa presença econômica do cidadão. E quando a gente fala em liberdade, o que a gente está falando? É menos Estado e mais indivíduo. Não é questão ideológica, não é questão política, mas que você possa crescer o cidadão e você possa diminuir o Estado, porque o Estado ele nunca vai ser a solução para o combate à pobreza. Se fosse, nós já teríamos resolvido isso, e a história nos ensina isso, né? Como que foi hoje na Venezuela, como que foi na antiga União Soviética e assim por diante. Olha, a sua palestra foi maravilhosa. Hoje em dia, a gente vê que, no mundo inteiro, os países caminham cada vez mais para um Estado cada vez maior. Então, na sua opinião, qual seria o lugar do mundo, o país, com mais liberdade econômica e o menor governo? E também, qual a sua opinião sobre o libertarianismo? Eu não sou libertário. Não é isso, eu sou contra o libertarianismo, porque há algumas funções, é o que eu disse, nós temos Estado de mais e Estado de menos. Agora, isso não implica, o libertarianismo é uma coisa, é um devaneio, é uma utopia, né, em que acabou nunca sendo colocado. Agora, se você pegar os países que são admiráveis, você pega Hong Kong, você pega Singapura, por exemplo, Singapura, toda a sua declaração de imposto de renda, a parte tributária, é 2 páginas de papel A4. 2 páginas de papel A4 você tem a sua... Eu tenho um filho que estuda nos Estados Unidos, e ele me falou um negócio, eu falei, não, filho, você deve estar enganado. Não, pai, é assim mesmo. Eu falei, então eu quero lá ver. Aí nós saímos de carro lá, ele estuda na Califórnia. Aí nós fomos na junta comercial deles lá, em 2 horas você monta um negócio lá nos Estados Unidos. Em 2 horas você sai com um papel pronto para trabalhar. Então veja a discrepância quando a gente fala de um jovem, ele construir o seu futuro, a sua família, enfim. Imagine 2 jovens, né? Terminaram hoje o seu curso. O jovem lá nos Estados Unidos, ele sai, 2 horas depois da formatura, ele tem empresa, ele começa a trabalhar, ele começa a colocar os seus ideais em dias. O jovem aqui, eu não sei, mas Santos, eu não sei quanto tempo está para você colocar, 6 meses. E quando eu falo colocar uma empresa pronta, é você ter o CNPJ, ter o alvará do bombeiro. Aliás, falar em bombeiro, você tem uma ideia, eu sou de São José do Rio Preto. Na semana passada, não sei se vocês viram no Jornal Nacional, aconteceu uma coisa vergonhosa para a minha cidade. O juiz interditou o corpo de bombeiros da minha cidade porque ela não tinha alvará do bombeiro. Eu nunca tinha visto isso. Vai ser uma vergonha como o Rio pretende. Então, é o que eu estou falando. Essa questão, e esses países é totalmente diferente. Você tem uma baixa taxação, um Estado pequeno, porque, veja, no final do dia, ninguém sabe melhor o que fazer com o seu dinheiro do que o próprio cidadão. Né? Por exemplo, imposto de renda, principalmente para os assalariados. Salário não é renda.
Isso é uma criação aqui. Eu pago imposto de renda sobre o salário. Não deveria ter imposto de renda. Renda é aquilo que você olha, eu comprei esse apontador aqui por 10, vendi por 15, então eu tive uma renda de 5. Isso é imposto de renda. Agora, sobre o salário, se nós fôssemos um país com liberdade econômica, você não teria imposto de renda sobre o salário, não teria aquele desconto lá na fonte. Não é libertarianismo, não. Isso é liberdade econômica, sim. Eu não estou conseguindo entender, desculpa. O senhor acha que isso teria a ver com a questão fundamental de liberdade de cada Estado, menos na coleira da federação, como nos Estados Unidos, como no Canadá, onde o território ou o Estado é mais livre? Sim. Isso não tem a menor dúvida. A liberdade, ela é um desejo, eu sempre gosto de usar essa expressão, a liberdade, ela é um conceito indesejável. Por quê? Porque a liberdade, ela joga todo mundo numa vitrine, e ali ela vai expor aquele que trabalha, aquele que se dedica, e aquele que não se dedica, aquele que é preguiçoso, vai para a vitrine e fica aparecendo. Então ninguém quer se expor. E a liberdade implica em quê? Em assumir riscos, em ser ousado, em ter que tomar decisões. Então, o que eu percebo é que, às vezes, a geração atual, ela não se sujeita muito a isso, ela não quer se arriscar, ela prefere se acomodar no guarda-chuva de um governo grande e, não ter que tomar uma decisão, e lá na frente, porque toda a liberdade ela tem uma coisa, ela implica em consequências, ela implica em responsabilidade das decisões que você acaba tomando. Então, isso demanda aí um certo cuidado. Tanto é que é uma coisa interessante, veja, não sei se vocês sabem, pela primeira vez na história, essa geração de 18 anos é a menor geração que quer tirar uma carteira de habilitação. Era o contrário da minha geração. Nossa, a gente ficava contando no dedo para tirar 18 anos e tirar a carteira de habilitação, porque você queria dirigir um carro, você queria sair. Não, a geração de hoje ela não quer, ela tem o Uber, tem uma série de outras coisas. Então, cada vez menos você vai sendo exposto a essa liberdade. Isso é péssimo. Isso é ruim para o país, porque você não tem quem vai empreender, quem vai fazer alguma coisa e vai, enfim, criar uma riqueza que vai melhorar a vida das pessoas. Então, essa é uma das preocupações que a gente sempre tem que ter, que às vezes a gente acaba... Por exemplo, ontem eu comentava lá no almoço com o reverendo Milton, a gente falava sobre, por exemplo, o exame da OAB. Por que precisa ter exame da OAB? Eu estou falando isso porque minha filha está sofrendo. Ela fez agora a primeira fase, passou na primeira fase, agora vai ter a segunda fase. Mas, na realidade, isso é uma coisa... Você vai falar com um advogado, o cara pula na cadeira. Imagina, como a senhora é advogada. Tem que ter exame, que tem que manter a qualidade. Quem é que vai dizer se é bom ou um mau advogado? É o cliente. O cara fala, não, esse cara é um péssimo advogado, ele não merece... Agora, não é a OAB. Então, na realidade, se cria um cartório, é uma expressão brasileira, Cartório é uma coisa natural nossa. Reconhecer firma é uma coisa nossa. Nos Estados Unidos, você não reconhece firma. Você nem rubrica as outras páginas, só assina a última. Você fala para um americano, você tem que reconhecer a firma dele, ele fala, como? Eu sei porque eu tinha um sócio americano, ele achava incrível ter que reconhecer a firma. Foi eu que assinei isso. Não, mas você tem que reconhecer a firma. Aliás, eu estava comentando lá no Mackenzie esses dias, só para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer um documento agora, faz um mês mais ou menos, aí eu reconheci a minha firma, a cartorária foi lá, reconheceu, aqui assinou Antônio Cabreira e tal, aí ela falou assim, mas o senhor vai usar isso em tal lugar aí? Eu falei, olha, então o senhor vai ter que reconhecer também a minha firma. Eu falei, não é possível, e tem alguns documentos que você reconhece a sua firma, e depois você tem que reconhecer a firma do cartorário. Então eu fui no primeiro tabelião, reconheceu a minha firma, eu fui no terceiro tabelião, que reconheceu a firma do cartorário do primeiro tabelião. Então, quanto tempo você não perde nisso, recurso, e, enfim, uma burocracia, Então, isso diminui a produtividade. Uma dúvida aqui. A Margaret Thatcher, quando visitou o Brasil, ela falou que na Inglaterra eles tinham um Estado pequeno e forte, e aqui no Brasil a gente tinha exatamente o contrário, um Estado grande e fraco. A minha pergunta é, existe esperança no Brasil para a gente reverter esse quadro? E se existe essa esperança, o que eu, como cidadão, e o que nós, como igreja, podemos fazer? Existe.
Eu acredito muito no Brasil, eu vejo uma geração mais nova preocupada com isso, com essa questão da qualidade de vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando ela visitou o Brasil, ela disse uma frase, eu estava no governo naquela época, ela disse um negócio que eu nunca esqueci disso. E ela estava assim, conversando, eu estava bem do lado dela, e alguém disse, olha, mas a senhora prega o governo pequeno, o governo menor, aquela coisa toda e tal, o que a senhora acha dos setores estratégicos? Porque a pergunta era mais ou menos se o Brasil deveria ter ou não a Petrobras, né? E ela conversando sobre isso, porque aí o repórter, olha, tem as áreas estratégicas que elas não podem ser privatizadas. Eu nunca me esqueço que ela respondeu o seguinte, olha, não existe nada mais estratégico do que produzir comida, e isso não é razão para o Estado plantar batatas, porque na realidade lá a batata é um produto importante, e é verdade isso. A gente fica com essa questão da... Me fala o nome de uma grande empresa pública nos Estados Unidos, me fala o nome de uma grande empresa pública na Alemanha, me fala o nome de alguma grande empresa pública, com raríssimas exceções, porque o Estado não se mete nessa área, nem mesmo na Escandinávia, nem mesmo na Finlândia, nem mesmo na Dinamarca, você vê uma Petrobras, uma Eletrobras. Então, é sobre... A esperança está quando a gente entender, o Brasil vai ter que ser reinventado. Esse Brasil público que a gente tem, ele não cabe dentro do Brasil privado, não é no Brasil só das grandes corporações, não, do Brasil nosso, porque no final das contas, quem vai pagar isso? É nós. Não sei se vocês viram agora a grande discussão no Congresso Nacional. Agora tem uma conta espetada que eu e você nós vamos pagar sobre o financiamento que foi feito para a Venezuela e para a Angola, né? Moçambique ou Angola? Angola também deu um calote, vai vir para frente aí agora. Então, o que é isso? Uma decisão do governo. Aonde que o governo brasileiro deveria se meter em pegar o dinheiro público, através do BNDES, para financiar uma obra em Cuba, para financiar uma obra na Venezuela? Isso que é o Estado grande. Isso que é o Estado que se mete em áreas. Agora, isso é diferente, porque isso que eu acredito muito, eu vejo muito nos Estados Unidos e não vejo. Lá a gente tem uma geração, a gente tem uma sociedade civil, que a gente brinca, é faca nos dentes. Por exemplo, se um americano ele vê que o governo vem, interferiu na sua liberdade, interferiu no seu bolso, ele vai para a justiça, ele grita, ele protesta. Nós tínhamos que ter agora uma geração que diz o seguinte, tá bom, alguém vai ter que pagar parece que é 1,3 bilhão, né? Essa conta é agora que vai vir ver. Então, tá bom. Quem foi o responsável por isso? Porque se fosse num país sério, não ficava fora da cadeia num negócio desse. Foi o presidente do BNDES, foi o ministro da Economia, ou eles vão colocar esse dinheiro, você tem que mexer no bolso, não é nem tanto a prisão, olha, ele está condenado a devolver isso realmente para os cofres públicos, né? A sociedade civil, infelizmente, no Brasil, ela não é tão ela faz o seu protesto, mas lá você tem aquelas entidades, por exemplo, tem as entidades de jovens advogados, que eles vão para cima, e eu tenho tentado estimular muito isso, muito. E às vezes são pequenos detalhes, não sei se você sabe, por exemplo, a gente falou, ele estava dizendo que o governo é capitalista e tal, mas se você pega, por exemplo, a telefonia, nós não temos liberdade de mercado na telefonia, a gente tem concessão. Então o governo chega aqui e fala assim, eu vou abrir o mercado de celulares aqui em Santos, aí ele faz um leilão e ele vende e dá o direito de só uma companhia operar aqui. Estou dizendo isso porque não sei se vocês viram agora, faz pouco tempo, o governo fez uma concessão dos aeroportos lá em Confins, lá em Belo Horizonte. Não sei se quem conhece lá, você tem 2 aeroportos, tem Pampulha e você tem Confins, que é nos confins mesmo, tem que sair de carro lá para o final, né? Agora o governo fez uma concessão e te obriga você a ir até lá, e o aeroporto de Pampulha está fechado. Então o que era um livre mercado? Abre. Se companhia chinesa, taiwanesa quiser vir para cá, eles vão gerar empregos aqui, não tem que ter medo disso. E vai favorecer quem? Vai favorecer o consumidor, que em vez de ter que pegar um carro e ter que sair lá para o final. Eu, por exemplo, Rio Preto, eu praticamente só tenho a Latam. Não tem concorrência, porque deveria abrir que as outras empresas pudessem vir para cá, e é isso que a gente tem competição, tem qualidade de serviço, tem preços menores. É uma vergonha, eu pago às vezes, muitas vezes, um voo de 45 minutos, de Rio Preto até São Paulo, às vezes é mais caro que o meu filho paga de Rio Preto até San Diego. Por quê? Falta de concorrência. Primeiramente, agradecer aí a palestra, muito esclarecedora, e a minha pergunta é um pouco na continuidade da última. Se há algum exemplo de uma nação que fez essa guinada?
por exemplo, nós temos o exemplo dos Estados Unidos, mas nós percebemos que é desde a sua origem. E, na verdade, eles têm que sempre estar voltando às suas origens para manter a liberdade econômica. E se haveria na história uma nação que possa ser comparável com o Brasil, que conseguiu fazer essa guinada de um Estado grande, e até no caso da história do Brasil, não só grande, mas durante muitos períodos da história totalitário, e se alguma nação conseguiu fazer isso, para a gente pelo menos ter como uma perspectiva. Sim. Eu só queria falar uma coisa que eu me lembrei agora da sua pergunta anterior, falando de aviação. Eu não sei se você sabia, nenhuma empresa brasileira, por exemplo, pode operar voos acima de 10 horas, pela nossa legislação trabalhista. O que acontece? As companhias, também você vê como que é a coisa, elas ficam restritas na competição do mercado internacional. Então, nenhuma companhia brasileira pode operar, por exemplo, por Oriente Médio. Por isso, então, se você está vendo as companhias árabes entrar aqui, a Etihad, Emirates, Qatar Airlines para cá, e estão deitando e rolando no mercado brasileiro, porque eles fazem voo de 16 horas, de 17 horas, você sai daqui para Doha, daqui para Dubai, daqui para Abu Dhabi, e a companhia brasileira não pode, porque a legislação brasileira não permite. Agora, eles podem, porque eles não são restritos à legislação trabalhista do Brasil. Então, você vê como isso acaba afetando. Mas nós temos muitos exemplos, inúmeros exemplos. Tem um ditado no Brasil que fala assim, na agricultura, né, que se não for por amor, vai ser pela dor. E o Brasil ele vai ter que fazer isso porque acabou o dinheiro. Nós não temos mais dinheiro para sustentar esse gigante público que a gente tem. Não sei se vocês têm acompanhado aí, de inúmeros estados brasileiros, não tem dinheiro para pagar professor, não tem dinheiro para pagar as forças de segurança, a situação é caótica, acabou. O Rio de Janeiro é um exemplo claríssimo a esse respeito. Então, o Brasil vai ter que fazer isso, não temos outra solução. Ninguém é louco de falar que vai aumentar os impostos no Brasil, aumentar o imposto de renda retido na sua fonte. E vários, Singapura foi um, Hong Kong foi um. Agora tem um que é irônico, que é engraçado, foi a Nova Zelândia, que hoje é um dos campeões aí de liberdade econômica. Lá tinha o Partido dos Trabalhadores, que assumiu. E foi uma coisa engraçada, eles assumiram, eles não tinham dinheiro, a Nova Zelândia estava literalmente falida, como está hoje o Brasil, mas aí eles fizeram a reforma para combater as grandes corporações. Na realidade, nós vamos fazer uma liberdade econômica, porque a gente quer ter novamente os pequenos empresários. Aí eles trouxeram, quebraram esses monopólios, todos que tinham, e foi o Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda, que trouxe a revolução econômica na Nova Zelândia. Hoje eles são criticados pela esquerda mundial, né? Mas é uma coisa, aliás, uma mulher, hein? Interessante, Mrs. Robinson, primeira-ministra, fez uma revolução, abriu, quebrou os monopólios, mudou a legislação, foi uma coisa. Talvez a gente está precisando aí de alguém também que tenha essa, da esquerda, não sei se vai ser o que for, mas alguém que tenha essa visão, porque na realidade não é uma questão ideológica, é uma questão mais assim, de bom senso, é mais cidadão e menos governo. Porque não é engraçado, eu não sei, eu acho que não tem nenhum admirador aqui do Congresso Nacional, tem? Alguém fala, eu ponho minha camisa, eu só falo Congresso Nacional, estou junto. Você não vai ver isso aqui, vai. Agora, quando você pede mais governo, o que você está pedindo? Mais Congresso Nacional. Você está apontando, não, a minha solução vai vir lá do Congresso, algum deputado. Faça essa seguinte pergunta, vocês que são jovens aqui, você acha, de coração, de maneira sincera, esquece a ideologia, você acha que o governo vai fazer alguma coisa que vai melhorar o seu futuro agora, para amanhã? Que ele vai fazer alguma coisa que você vai mudar o cenário, que vai facilitar a sua vida? De jeito nenhum. Esquece. Vai ter que vir de você e através de você. Agradecemos as contribuições. Agradecemos quem está nos acompanhando pela internet e vocês que vieram aqui nessa manhã, acompanharam a palestra, aquelas pessoas que vieram ontem também. Quero estimular todos a participarem das oficinas. As oficinas, elas são uma maneira de nós continuarmos conversando sobre vários temas aqui. As palestras
que nós vimos ontem e hoje, elas são o começo. As oficinas, elas trazem esse espaço para você conversar, para você questionar e desenvolver alguns conceitos. A título de exemplo, a pergunta dela ali sobre o libertarianismo é um dos aspectos que será tratado na palestra esquerda ou direita. Qual a posição cristã? Além dessa palestra, nós temos a pena de morte, qual o ensino bíblico e sua validade atual? Obediência civil, até que ponto devemos obedecer ao Estado? E a quarta palestra, que é Estado na perspectiva bíblico-reformada, qual a relação com a igreja? Inclusive nessa palestra, ela trabalha um pouco da questão levantada pelo reverendo Diego, como a igreja pode contribuir e como nós podemos ver efetivamente iniciativas para a redução da pobreza. Apenas para mostrar para vocês que o que foi preparado tem essa progressão, esse desenvolvimento, onde nós temos as palestras, teremos as oficinas e terminaremos com o culto. Vocês, claro, são convidados para participar de tudo. Inclusive, depois das oficinas, nós teremos um super coffee break, onde você vai poder descansar um pouquinho, recuperar suas forças, se alimentar para participar do culto que será às 20 horas. Além disso, temos mais alguns avisos para a gente poder encerrar. E para esse aviso, eu quero chamar o pessoal de Bertioga. A federação da UMP, ela está organizando uma série de programações nesse semestre. E a nossa próxima programação vai ser lá em Bertioga, elas vão falar melhor. Bom dia, gente. A gente é parte do Ministério Fluir de Bertioga, que são jovens e adolescentes. E a gente está com essa programação que é o Alta Tensão. Ele vai ocorrer agora no dia 5, é a primeira que a gente vai ter. E no que se baseia o Alta Tensão? É um espaço para reflexão de diversos temas relevantes que serão apresentados a partir da tensão de viver na cultura, de viver de forma mundana ou das perspectivas cristãs do Reino de Deus. E esse vai ser especificamente sobre namoro. E a gente vai, então, trazer uma questão da sociedade contemporânea, do que é vivido, a decadência dos relacionamentos. E o nosso preletor vai ser o pastor Jean Francesco, que está lançando o seu livro no dia, vai ser o lançamento do livro dele lá. E ele está somente esse mês aqui no país, depois ele vai se mudar para fora. Então, é uma oportunidade única da gente estar com ele lá em Bertioga. E todos vocês são convidados para estarem lá conosco. 19h30. Exatamente, dia 5, sábado que vem. Quem puder ir, a gente vai estar de braços abertos para receber todo mundo. Obrigada. Obrigado, meninas. Quero lembrar vocês que lá embaixo nós montamos uma banquinha de livros. São títulos relacionados ao tema desse final de semana, dessa conferência. São títulos confiáveis, eles foram selecionados, cada obra lá, ela passou pela triagem, e vocês são estimulados a ler as Escrituras e ler boa literatura baseada nas Escrituras. Então, convido você a descer essa escadinha aqui do lado de fora, entrar na porta lá, vai estar um pessoal treinado e pronto para receber vocês e tirar alguma eventual dúvida, tá bom? Vamos terminar com oração. Quero convidar você para ficar de pé, por favor. Ao grande Deus, poderoso, que fez o céu e a terra e nos fez também. Colocou em nós imagem e semelhança, nos fez a sua imagem e semelhança, de maneira que o nosso potencial, em todos os aspectos, ele vem do Senhor. Ontem e hoje nós lidamos com temas densos, alguns até difíceis. Fomos provocados a pensar e avaliar melhor a situação do nosso país, da nossa cidade e da nossa própria vida. Nós queremos, Deus, sobretudo, ser fiéis a Ti, mais obedientes, amar mais o Senhor, e por isso
amar mais o nosso próximo, nos preocupar mais com ele e nos preocupar também com a nossa nação. Ajuda-nos a interceder e orar e servir ao Senhor, servindo ao nosso povo. E que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida do presbítero Antônio Cabreira, que o Senhor continue sustentando a vida dele, o trabalho dele, a família dele. E louvado seja o Senhor pelas pessoas que participaram ontem, pelas que estão participando hoje, pela vida da organização e dos oficineiros e que ainda prepararão, que ainda apresentarão as oficinas logo mais à tarde. Leva-nos com segurança para as nossas casas e nos traga também com segurança. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando da livraria lá embaixo. Um abraço.